Você diz amém? Música bonita, né? Inspiradora. Você sabe que eu não podia abrir a palavra de Deus sem antes considerar um fato. Eu tenho um grande amigo com quem eu me encontro aqui, ou com quem eu costumava me encontrar aqui toda semana quando vinha dar expediente aqui na igreja, ou mesmo quando vinha orar aqui no santuário com os bancos vazios, orando pelas famílias. É um companheiro de trabalho. Eu queria dar um alôzinho para o seu Oliveira, que está com a sua esposa, com a irmã Naí, que a bênção de Deus possa alcançá-los aí também. Eu sei que vocês fizeram seus preparativos, são um casal inspirador, uma coisa linda a vida deles. E eu sei que os filhos espalhados aí também por Dallas, uma das filhas, esposa do Paulo, a Márcia, está conectada com a gente, a família Araújo. Espero que vocês não estejam com a casa muito tumultuada, eu sei que também vocês estão conectados. E lá do Kim, eu acabei citando a Silvete, mas queria dar um alôzinho para o Ricardo, para a Leni e para o Kevin, que está conectado com a gente. E a gente está aguardando aí com ansiedade a chegada do Benjamin, que teve um problema no caminho para casa, que Deus possa conduzi-lo nessa hora. Queria que você tivesse a sua Bíblia aí consigo, nós vamos estudá-la um pouco. Eu queria contextualizar as pessoas. Muita gente achando que nós estamos celebrando uma Santa Ceia hoje à noite. Eu queria fazer esse esclarecimento agora aqui no começo. A Santa Ceia ela é um rito que respeita uma série de critérios e uma série de ordenanças quando ela é servida à igreja periodicamente, uma renovação dos votos batismais. O que nós temos hoje não é uma Santa Ceia dessas que nós temos e costumamos ter na igreja. Nós estamos nos emprestando de alguns destes símbolos da Santa Ceia para a gente poder considerar um pouquinho a celebração da Páscoa. E hoje à noite a gente vai ver um pouco como foi a primeira Páscoa, né, que deu origem a essa festividade judaico-cristã, né, e como ela depois ela recebe uma adaptação pelo próprio Jesus na transição das duas alianças. É isso que a gente está vendo aqui hoje. Mas quem sabe que você não fez os preparativos, recebeu o link agora há pouco tempo e chegou aqui por um acaso. Nós temos dezenas de famílias aqui da região de Dallas, no estado do Texas, nos Estados Unidos, outras famílias na Argentina, no Brasil, na Europa, que receberam a instrução porque estavam conosco na transmissão do final de semana passada. Eles providenciaram 3 ingredientes básicos para a cerimônia de hoje. Um pão sem fermento, e nós distribuímos aqui uma receita da Emery, e outras pessoas também que conheciam outras receitas e faziam pães um pouco maiores. Nós temos ervas amargas e nós temos o suco de uva. É uma mistura das duas alianças, da antiga e da nova aliança, que mais tarde a gente vai trabalhar esses elementos juntos e vamos comer esses elementos juntos. Então, para que fique claro, essa não é uma Santa Ceia convencional, apenas é um culto. E hoje o culto é um culto interativo, onde você vai poder interagir com os elementos que estarão sendo trabalhados ao longo dessa mensagem. Há uma razão de ser, né, para essas datas que são prescritas nas Escrituras. Tanto a Páscoa antiga, instituída no Êxodo, quanto mais tarde a Santa Ceia, já na era cristã, elas sempre apontavam em 2 direções, elas apontam para 2 direções. Elas comemoram algo que aconteceu, elas celebram algo que aconteceu. Deus achou por bem conservar na memória do seu povo algo muito especial que ele fez em favor da sua gente, em favor daqueles que se deixaram utilizar para o cumprimento do seu propósito, mas também aponta para uma realidade futura, para uma esperança. Tanto a Páscoa na Antiga Aliança, que celebrava a saída do Egito e o fim da escravidão, e apontava para a chegada do Messias, os símbolos apontavam para esse libertador, quanto na era cristã, que celebra a libertação do cativeiro do pecado através de Jesus Cristo, do seu sacrifício, mas também aponta para uma outra celebração futura. Então, eu e você, ao participarmos destes emblemas hoje aqui, ao termos esse culto interativo, ao abrirmos a palavra, eu queria que você se concentrasse nessas 2 coisas. Estamos rememorando algo feito e estamos apontando para algo que ainda vai acontecer. Eu fico muito feliz porque eu tenho um relato de muitas famílias que nessa hora estão reunidas em torno da mesa, conectadas com a gente. Me solidarizo com aqueles que
por alguma razão não podem estar com sua família agora, sua família completa, que seu coração possa ser aquecido pela presença de Deus e que a bênção que nós vamos reclamar hoje aqui através da palavra possa alcançar essas pessoas que você ama, que você não tem condições de ter consigo nesse momento. Um filho distante, um parente, no Brasil ou aqui mesmo nos Estados Unidos, que a bênção de Deus possa alcançar essas pessoas. Você que tem sua família, que fez essas ordenanças, que se preparou, que envolveu os filhos na preparação dessa mesa, que a bênção de Deus repouse sobre você. Isso é muito importante, tem um valor tremendo. Isso aqui é a preservação de uma memória para os seus filhos. E é muito importante que na noite de hoje eles tomem consciência da salvação que lhes foi provida. Todos nós, do menor até o maior, o mais experimentado em dias. A Páscoa ela foi instituída no contexto do Êxodo. O povo de Israel, que naquele momento ainda eles eram chamados de hebreus, eles se instalaram numa região, numa cidade próxima, numa região próxima da capital do Egito, onde se dava o domínio e o governo daquela nação, uma das nações mais poderosas naquela época. E eles se multiplicaram, foram muito abençoados. Chegaram lá porque um hebreu foi vendido como um escravo e ele se estabeleceu lá e foi muito próspero, se tornou a segunda voz mais importante, a segunda autoridade do Egito, mas depois de alguns anos, a influência dele, a sucessão das pessoas do cargo que ele ocupava, ela foi se diluindo. A bênção de Deus alcançou os hebreus, eles se multiplicaram, chegaram em apenas 70 pessoas na terra do Egito. E depois de 4 séculos eram milhares, 600 mil homens com idade de guerra, fora adolescente, juvenil, criança e as mulheres que não eram contadas no censo naquele momento. Porque o censo estava ligado ao poderio de um povo e o poderio estava ligado a como eles compunham o exército. Então você imagina, estima-se os mais conservadores que eram cerca de 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas em 400 anos, de 70 pessoas para mais de 2 milhões de pessoas. Só que houve um problema, eles começaram a prestar mão de obra para os egípcios. Num primeiro momento eles eram contratados e pagos para isso. Depois os salários começaram a ficar um pouco mais injustos e quando eles mal perceberam, eles já estavam sendo forçadamente levados a um trabalho e haviam sido escravizados. E aí a mentalidade de escravidão tomou conta disso, mas nada que Deus não tenha Deus não tenha dado um alerta. Isso não pegou Deus de surpresa, porque quando Deus fez uma promessa a Abraão, ele disse que o povo precisaria ficar um tempo e sofreria por um tempo, porque a terra para a qual Deus os levaria, o povo daquela terra não tinha atingido ainda os limites da misericórdia de Deus. E o povo do Senhor precisou sofrer e esperar, porque a impiedade ainda não havia alcançado o limite. Há alguma semelhança com a geração atual? O povo de Deus sofre porque a misericórdia de Deus ainda não foi esgotada. Isso aconteceu lá atrás. Quando eles se deram por conta, já eram escravos, mas havia a promessa de que eles sairiam dali, havia a promessa de um libertador. E de fato surgiu alguém que foi salvo de forma extraordinária, quando uma criança, no decreto do rei, todos eram condenados à morte, se nascesse menino tinha que ser morto, jogado no rio. Moisés foi um homem que Deus, no alto dos seus 80 anos, disse: agora eu vou poder usar você. E quando Moisés foi enviado para o Egito, Deus havia antecipado algumas coisas. Eu estou contextualizando você porque a Páscoa acontece exatamente nesse contexto da saída do povo do Egito em direção à Terra Prometida. E Deus, através de Moisés, havia alertado ao rei, o homem mais poderoso da terra naquela época: olha, você precisa deixar o povo de Deus ir embora, eles precisam adorar o seu Deus com liberdade e eles vão deixar esse território aqui. E o rei olhou para Moisés, né? Eu não tenho dever nenhum de fazer isso. E Moisés faz um alerta: se você se recusar, o povo e a terra vai sofrer. O que a gente vê, e vamos ver isso com um pouco mais de detalhes na transmissão de amanhã, é uma sucessão de pragas que caem sobre o Egito, uma pior do que a outra, numa tentativa de Deus levar o povo à reflexão. Cada uma das pragas era um golpe que Deus dava a um tipo de divindade egípcia, levando as pessoas e o seu próprio povo a entender que não havia Deus além dele, além de Jeová.
A 10ª praga foi o último golpe e ela foi antecipada. Ela foi antecipada quando nem a primeira tinha caído ainda. Israel é meu primogênito, não mexe com ele, senão o seu primogênito vai sofrer. E foram várias tentativas e o rei obstinado disse ninguém vai para lugar nenhum, então esse é o contexto. Só que essa libertação teve dia e hora marcada. Deus havia dito, é naquela noite, naquele dia, naquele mês, então vocês vão fazer de um determinado jeito. E é isso que a gente vai observar aqui na noite de hoje. Então eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 11. E nós vamos ler juntos aqui o capítulo 11 do livro de Êxodo. E a partir daqui nós vamos iniciar as nossas considerações, vamos usar alguns textos. E essa página você pode marcar, o Êxodo capítulo 11 e 12, nós vamos sair daqui um minutinho, mas você pode marcar essa folha porque vamos voltar aqui. Eu queria que você acompanhasse comigo alguns versos desse capítulo. O primeiro dele é o verso 1 do capítulo 11 do livro do Êxodo. A gente lê assim: Disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Já haviam caído 9. Então vos deixará ir. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Verso 4. Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve e nem haverá jamais. Verso 7. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Verso 8. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei, e ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Se você virar a folha, você vai encontrar o capítulo 12, e eu queria que você observasse o verso 3 até o 6. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro, verso 5, será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. A gente para a leitura aqui. Este é o relato primário da noite do Êxodo. Você percebe que no capítulo 11, Moisés antecipa o que vai acontecer, e no capítulo 12 você vê a coisa acontecendo. As chances foram progressivas e sucessivas, uma após a outra. E se você observar as pragas, elas vêm de forma gradual. Ela vem tranquila, onde ninguém é afetado, praticamente é apenas um sinal, apenas uma maravilha, mas depois não, depois o povo começa a sofrer. E as pragas vão atingindo os palácios, os homens nobres, os ricos, e depois da terra do Egito está praticamente devastada, depois dos animais, a colheita, a cidade, as pessoas, todo tipo de sorte aconteceu até a 9ª praga. Aí você vem o último golpe. Para aqueles que acham que essa é uma manifestação muito rígida da parte de Deus, eu quero que você entenda, com Deus não se brinca. Deus vai dando chances, Ele é misericordioso e Ele vai de maneira gradual dando as chances para a gente refletir. O problema é que quanto mais teimoso a gente fica, mais endurecido fica o nosso coração. É como se Ele tocasse a porta do seu coração, como diz aquele verso no Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Toda vez que Ele bate, você sabe que é Ele, você se recusa a abrir, você dá um passo para trás. E na medida em que ele vai continuando batendo, você vai dando um outro passo para trás, um outro passo para trás. Chega um determinado momento que as batidas ficam muito baixas e você fica insensível, já não consegue mais perceber que ele está falando com você. Essa noite, quem sabe, haja aqui a possibilidade de um som maior para que você consiga entender que Deus está falando com você. A Faraó foi muito cabeça dura e o golpe foi muito duro. Agora, por que Deus disse e por que Deus instruiu o povo dessa maneira? Você reparou aqui? Deus instruiu o povo a pegar um animal, esse animal precisaria ser sacrificado, esse animal não poderia ter defeito, esse animal não poderia ter nenhuma patinha quebrada, podia ser uma ovelhinha ou um cabrito, um cordeiro, um cabrito.
Ele disse que pães sem fermento deveriam acompanhar isso e ervas amargas. Agora, esse detalhe do cordeiro, que é a ênfase dos textos que nós lemos, a pergunta é, da onde que Deus tirou isso? Seria essa uma novidade? Seria esse um elemento novo que Deus agora passa a utilizar através do seu povo, através dos hebreus na saída do Egito em direção à Terra Prometida? Não, eu vou dizer para você que não. Se tem uma coisa que Deus não inovou na noite da 10ª praga, foi o uso do cordeiro. Sabe por quê? Porque foi a primeira coisa que Deus fez. Foi a primeira intervenção de Deus no planeta, foi através de um cordeiro. E agora, ele dá o selo no seu povo, ele coloca um selo no seu povo, de um povo através da qual ele revelaria o seu plano, ele desvendaria o seu plano. E aí eu vou pedir para você marcar essa folha, nós vamos voltar nela. Mas eu queria que você fosse na primeira folha da Bíblia, no capítulo 3 do livro de Gênesis. No capítulo 3 do livro de Gênesis, eu queria que você observasse esse texto, porque é aqui que surge o cordeiro no cenário bíblico. Eu queria que você observasse o verso 21, porque ele não é citado aqui explicitamente, mas o cordeiro aparece aqui. Lembrando, capítulo 1, você tem a criação perfeita, no capítulo 2, você tem um mundo com absoluta... No capítulo 1, a criação, no capítulo 2, um mundo sem pecado, sem defeito, mas no capítulo 3 surge o pecado. E quando surge o pecado, adivinhe, surge o cordeiro. Verso 21 do capítulo 3, a gente lê bem assim, observe. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Olhe para mim aqui. Toda mensagem bíblica está fundamentada nessa premissa. Eu costumo dizer que se você arrancar a primeira folha da Bíblia, nada mais no restante do livro fará sentido. A primeira folha da Bíblia diz que você é criatura de Deus. Você não é obra do acaso, você não está aqui à toa. Há alguém que projetou o planeta e deu condições para ele ser habitado e criou o ser humano diferente de todas as outras criaturas. Dá sentido ético, da base de bem e de mal. É nessa primeira folha que a gente vê como o mal entra, como o pecado entra, como o ser humano se deteriora. E é no capítulo 3 que Deus se apresenta como o Salvador. É no capítulo 3 que ele se apresenta como aquele que redime, como aquele que perdoa. Como que ele faz isso? Você conhece a história? Havia um comando, uma ordem, que foi transgredida por Adão e sua esposa. Eles se dão conta de que perderam a pureza, a ingenuidade, e quando eles se dão conta, eles estão atrás de um arbusto e tentando remediar a falta, eles vão lá e vão fabricar um tipo de roupa para cobrir a nudez. A cobertura dessa nudez, através das folhas de figueira, é bem ilustrada numa coisa que os teólogos mais tarde vão chamar de salvação pelas obras. É a tentativa do homem de fazer uma coisa que ele não pode fazer, que ele é incapaz de fazer. Então, quando Deus toma a iniciativa de ir atrás, e aqui também há uma premissa extraordinária, quando o assunto é salvação, nunca o ser humano se volta para Deus. É Deus quem o atrai. É Deus quem chama, é Deus que dá o primeiro passo, é Deus quem dá a primeira piscadinha, é Deus que dá o primeiro sorriso, é Ele que atrai uma pessoa. Uma pessoa é incapaz de voltar aos braços de Deus sem que ela seja atraída pelo próprio Deus. E o que você vê aqui é Deus na viração do dia dizendo onde é que vocês estão. Por quê? Porque a salvação é uma iniciativa divina. A salvação é uma providência divina. E aqui o que Deus faz para cobrir a nudez? Ele providencia uma roupa para eles. Mas o que está por trás da confecção dessa roupa? O que está por trás da confecção dessa roupa é um sacrifício. Um sacrifício foi feito no Éden. Aqui eu queria que você não perdesse o fio da meada. Tudo nessa noite fará sentido por causa dessa ação divina. Aqui Deus reúne os seus filhos em torno do Cordeiro. Adão e Eva já estavam com problemas entre si. O problema entre eles e Deus é evidente quando eles se escondem. O problema entre eles é evidente quando Adão bota a culpa na serpente, a serpente bota a culpa em Eva e Eva bota a culpa na serpente. Havia já ali um problema de relacionamento. Como é que Deus cura problemas nos relacionamentos? Como é que Deus cura o problema que Ele tem no relacionamento com a gente? Só existe uma cura, só existe uma saída, só existe uma alternativa. O que Deus faz? Deus reúne os seus filhos em torno do Cordeiro. Você tem problemas familiares, precisa haver uma reunião, uma comunhão em torno do Cordeiro. Você tem problemas na sua relação com Deus, é em torno do Cordeiro que esses problemas se desfazem. E o que Deus faz aqui? Ele estabelece o plano da redenção.
Em torno do Cordeiro, todos os atos de salvação de Deus, eles se fundamentam. Por isso, eu e você estamos na noite do Êxodo, vendo o seu povo reunido em família. Quando uma família era pequena, vinha uma outra, os vizinhos, gente atravessando a rua e se unindo a um outro vizinho, a uma outra família. É aqui que você vê Deus dizendo que a mensagem do Éden, que se dá através do sangue do Cordeiro, ela precisa ter alguém que possa levar essa mensagem adiante. Em Israel, através deste povo, Deus começa a sistematizar o plano da salvação. E na noite da 10ª praga, ele reúne o seu povo em torno do Cordeiro. O que você tem aí em sua mesa são alguns dos emblemas que nós, de forma simbólica, também vamos nos reunir em torno do Cordeiro. Mas antes de nós tomarmos parte desses emblemas juntos, eu queria que você fosse comigo, voltasse comigo a Êxodo no capítulo 12, onde nós estávamos bem agorinha, porque nós vimos as instruções, mas observe agora porque existem detalhes adicionais que Moisés nos dá no verso 7 e no verso 8 do capítulo 12. A gente lê assim: tomarão do sangue, o sangue do Cordeiro, e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Você percebe? Então agora temos 3 elementos aqui na noite da Páscoa, 3 elementos. Nós temos a carne do Cordeiro, nós temos as ervas amargas e nós temos o pão sem fermento. Através destes 3 símbolos, Deus agora estava tentando ensinar lições ao seu povo, lições que nós queremos extrair na noite de hoje. Mas vamos dar um pulinho no Novo Testamento para que a gente possa entender que este plano, que de forma didática começa a se desenrolar através de Israel, através de uma série de sistemas, de uma série de festas, de uma série de datas, este sistema, ele encontra o seu cumprimento no Novo Testamento, ele é interpretado pelos autores neotestamentários. Eu queria que você fosse a Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, nós vamos a um texto de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, e o verso 7. 1 Coríntios capítulo 5 e o verso 7. Lemos assim: lança fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Outras versões dizem Cristo a nossa Páscoa. Tem versão que diz assim, Cristo a nossa Páscoa. Uma boa parte das versões diz o Cristo, nosso Cordeiro Pascal. De fato, o que Paulo está dizendo aqui é que o Cordeiro apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro que João, mais tarde, no livro do Apocalipse, diz que é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sim, claro, ele foi morto no Éden. Quando o casal precisou lá, ali Deus instala o plano da salvação. Em Israel, ele começa a estabelecer de forma didática e desenrolar o plano da salvação de maneira mais clara, para evangelizar, para educar o mundo e para revelar ao mundo que o seu plano se fundamentava no Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa expressão que João Batista usou quando ele olhou Jesus às margens do Jordão, você deve lembrar disso? Agora Paulo está dizendo, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Mas aí, eu vou pedir para você ir à noite em que Cristo celebrou a Páscoa com os apóstolos. E nós vamos usar o livro de Marcos para a gente poder dar uma olhada nisso. Lá no cenáculo, está no capítulo 14 de Marcos, no segundo evangelho do Novo Testamento, porque aqui, de fato, acontece de novo uma coisa. Se no Éden você vê Adão e Eva em torno do Cordeiro, você também vê os hebreus na noite da 10ª praga reunidos em torno do Cordeiro. E adivinha, quando Cristo está para fazer a transição entre a velha e a nova aliança, ele agora vai substituir alguns emblemas, ele vai substituir alguns símbolos, que mais tarde Paulo começa a dizer o que a gente precisaria usar numa Santa Ceia. A igreja cristã, ela resume todos estes elementos em 2 símbolos apenas, que a gente está muito acostumado nas Santas Ceias. Mas observe, capítulo 14 do Evangelho de Marcos, os versos 22 ao 24, assim, ó. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo,
tomai, isto é o meu corpo. Ele pega o pão e diz, esse é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Perceba, naquela quinta-feira à noite, véspera de sua morte, porque naquele ano a data da Páscoa caiu nessa quinta-feira. Esse ano, pelo calendário lunar, a Páscoa mesmo, de fato nós comemoramos a Sexta-feira Santa porque Jesus morreu numa sexta-feira. Mas a Páscoa esse ano, ela aconteceu na quarta-feira, porque ela varia o dia da semana e o cristianismo adota uma data fixa. Mas quando Jesus foi celebrar a Páscoa, ela caiu numa quinta e foi a véspera de sua morte. Perceba. Então, quando ele reúne os discípulos no cenáculo, o que acontece aqui? Você vê os discípulos em torno do cordeiro. Mas agora, o animalzinho ele foi substituído, que era o símbolo, exatamente pela realidade plena. E a realidade plena é o cordeiro, o próprio Cristo. Que cena é essa, não? Que cena é essa? Eu fico imaginando o que sentiram Adão e Eva quando se reuniram em torno do cordeiro. Mas agora são os discípulos que estão em torno do próprio cordeiro. O símbolo para o qual, ou a realidade para a qual todos os símbolos do Antigo Testamento apontavam. Perceba, no contexto judaico, vários elementos eles foram agregados com o tempo. Elementos interessantíssimos. Eu até fiquei em dúvida se eu iria propor a você todos estes elementos, mas devido à nossa quarentena, a dificuldade de acesso a alguns ingredientes, eu entendi que precisava simplificar a coisa, mas fica aqui a minha dívida com você. Nós vamos ainda fazer uma Páscoa nos moldes judaicos. E nos moldes judaicos, eles têm outros elementos além desses que você tem aí na sua mesa e eu tenho aqui na minha mesa. Eles, por exemplo, eles colocam um pedaço de osso, porque não comem mais a carne do cordeiro, uma boa parte deles desde a destruição de Jerusalém no ano 70, então para fazer a alusão ao cordeiro, eles usam apenas um pedacinho do osso de um cordeiro. Eles também colocam um ovo cozido, ervas amargas, uma mistura escura com amêndoas e outras especiarias, com tâmaras, e essa massa um pouco adocicada com noz moscada, representava a massa que eles usavam para fazer os tijolos no período do Êxodo, antes de partirem de lá. E eles também usavam uma espécie de uma folha grande, um salsão, que era um símbolo daquele sopo que eles usaram para pegar parte do sangue do cordeiro e colocar nos umbrais da porta na 10ª praga. E vários desses símbolos são utilizados numa Páscoa tradicionalmente judaica. Hoje aqui, e agora eu queria que você tomasse assento aí bem próximo de onde você está, e eu tenho aqui estes emblemas e nossa equipe aqui vai nos ajudar um pouquinho com isso, porque nesse momento nós vamos tomar uma refeição juntas. Eu vou tentar aqui não ser mal educado, mas eu preciso comer aqui junto com você e ao mesmo tempo falar, mas nós temos 3 elementos aqui. Eu queria que você já se posicionasse. Nós temos um suco de uva. Este suco de uva, ele está substituindo na nossa celebração de hoje o que foi a carne do cordeiro na noite da Páscoa. O símbolo do cordeiro, do sangue do cordeiro. Mas está em plena harmonia. Essa substituição foi feita na era cristã e está em plena harmonia normalmente com o suco de uva que a gente utiliza na Santa Ceia. E eu já quero dizer para as crianças que estão aí na sala junto com seus pais, a condição plena de todos participarem, de todos comerem, de todos experimentarem estes símbolos, esses emblemas que estão aí. Não há problema algum. Essa é uma memória que nós gostaríamos de criar na mente da igreja, especialmente dos pequenos. Uma memória que aponta para o passado, para algo que foi feito, e para o futuro, para algo que ainda nos será conferido pela graça de Deus. Eu queria que você começasse por aqui, pelas ervas amargas. Eu vou ter um pouquinho aqui, eu tenho vários tipos aqui. Numa cerimônia judaica, eles normalmente têm uma baciazinha com água e um pouco de sal, uma água morna e um pouco de sal, e antes de eles comerem, eles molham essa erva amarga e comem. E eu vou pedir para você se unir a mim, você pode comer um pouco dessa erva amarga. De fato, especialmente as crianças, essa pode não ser a experiência mais agradável, mas é justamente essa a ideia
de a gente participar deste símbolo aqui. Porque a erva amarga, ela tinha uma razão de ser, uma razão específica de ser. A erva amarga era para lembrar os dias amargos e o tempo amargo que os hebreus haviam experimentado no período do cativeiro, no período de escravidão na terra do Egito. Essas ervas amargas é para que eles pudessem entender que foi pela intervenção de Deus que eles saíram de um estado de amargura, que a intervenção de Deus tira de nós o jugo, o peso, a amargura da vida. Quando você é forçado a fazer o que você não quer, quando você é escravizado por um mau hábito, e aqui nós nos emprestamos deste símbolo, porque o Egito é um símbolo para mim e para você. Eu nunca fui ao Cairo, eu não conheço as pirâmides do Egito, alguns de vocês, quem sabe, já puderam estar lá, já tiveram a chance de estar lá. Mas o Egito é para mim um símbolo importante, e é para você um símbolo importante, é para os cristãos um símbolo importante. O Egito é um símbolo do pecado, o Egito é um símbolo da escravidão. E as ervas amargas que nós estamos comendo agora juntos, e criança, não é só uma folhinha não, você tem que pegar mais, tá bom? É para você sentir o amargo tomando conta da sua boca. Essas ervas, elas têm o propósito de lembrar a mim e a você que uma vida sem Deus, ela não é saborosa. Ela pode te dar a impressão, às vezes, pelo engano, pela maldade, ela pode dar uma sensação, às vezes, que não, está tudo bem, é suportável. Mas uma vida de escravidão do pecado amarga. A pessoa não tem paz, ela não tem sossego. Ela entra no seu quarto escuro à noite e ela sente coisas ruins. Ela sente uma tristeza, ela sente um vazio. Ela tem a sensação de que uma coisa está faltando e ela não encontra sossego. E algumas pessoas que se recusam a entender que Deus é a solução para isso, elas acabam buscando outras alternativas. No entretenimento, na diversão, no vício. É uma tentativa, às vezes, de você fazer diminuir esse amargor. Mas quando você entra no seu quarto, quando você se depara com sua própria consciência, você percebe que o sabor continua amargo e está ainda pior. As ervas amargas que eram utilizadas, na celebração da Páscoa, elas tinham um propósito: não se esqueça da vida horrorosa que eu livrei você. Aqueles que se convertem à verdade e ao Evangelho são pessoas que são resgatadas, e as ervas amargas é alusão a uma vida passada que precisa ser abandonada e que era triste. E Deus dá alegria aos seus filhos, uma alegria que a gente mal consegue explicar. No entanto, agora eu queria que você fosse ao segundo emblema. Eu tenho aqui uma configuração um pouco maior, mas eu sei que vários de vocês fizeram pãezinhos semelhantes aos da Santa Ceia, com a receita que a gente compartilhou. E esse pãozinho, e este que eu tenho aqui na minha mão, ele tem um elemento em comum. E você pode comer aí. Ele tem um ingrediente básico. E tem a ausência de um outro ingrediente que não poderia ter. Tinha que ser um pão sem fermento por duas razões. A primeira, por uma questão circunstancial. O povo de Israel precisava preparar essa refeição e eles tomaram essa refeição com os pés calçados, em pé, com a mochila nas costas. Por quê? Porque naquela noite eles sairiam e não haveria tempo para fazer o pão crescer. Mas há uma outra razão. Fermento na Bíblia é símbolo de pecado. E esse pão, ele era o símbolo, ele apontava para alguém que era sem defeito e sem pecado. Esse pão é símbolo do próprio Cristo. Do que você tem e o que você está digerindo agora. Os que me conhecem, já me viram celebrando ceias, sabem que eu insisto muito nessa ideia. Acontece uma coisa enquanto a gente está mastigando aqui. O seu cérebro começa a mandar sinais, sinapses, avisando que o processo digestivo precisa ser iniciado. Enquanto você mastiga, a saliva inicia o processo digestivo.
ela quebra uma série de enzimas na sua boca, preparando, e por isso que você precisa mastigar bem, preparando e facilitando o processo digestivo. Quando o alimento ele passa pelo esôfago e cai no estômago, agora a corrente sanguínea recebe esse impulso do cérebro e o seu corpo passa a processar o alimento. Há poucos instantes, e ainda é possível, você fazer uma distinção entre o que eu comi e a minha própria pessoa. É possível você fazer uma distinção entre o pão que você está mastigando, está engolindo, e a sua própria pessoa. Mas daqui a alguns instantes, pelo processo digestivo, pelas reações químicas do seu corpo, já não vai ser mais possível distinguir o que é o corpo e o que é o pão. Porque o pão passa a ser você. O pão passa a compor você. O pão passa a compor seu sistema, suas células. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Quando Deus levou o povo a comer esse pão sem fermento, Ele estava querendo apontar para o seu filho sem defeito, sem pecado, lá no futuro. Mas Deus também estava querendo dizer que Ele queria fazer uma junção entre o seu filho e o seu povo. Deus queria que acontecesse o que mais tarde Paulo disse assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Por isso, mais tarde, Jesus disse assim, você precisa comer minha carne. Lógico, quando ele disse isso e foi tomado no sentido literal, as pessoas olharam e disseram, nossa, que discurso estranho. Mas o que Jesus está dizendo é que Ele quer ser um com você. Ele quer ser um com você, como o alimento, nesse momento que você está digerindo, vai passar a constituir a sua própria formação e já não vai ser mais possível distinguir quem é você e quem é o alimento. O que é o alimento? Pois bem, amigo, quando você e eu digerimos este pão, como símbolo do que Cristo quer ser para a alma, há uma unidade entre nós e o nosso Salvador. Deus quis que o seu povo digerisse esse pão às pressas naquela noite do Êxodo. E quando Jesus partiu o pão na noite em que foi traído e o deu aos discípulos, ele disse, esse é o meu corpo, comei. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. É isso que quer dizer você comer esse pão. Você se tornar um com Cristo e Ele passa a se tornar um Deus pessoal, íntimo. E há uma junção entre você e Ele. Isso é um ato de fé. Isso é um ato de fé. Pois bem, há um terceiro elemento. E o terceiro elemento é o cálice que você tem aí. Eu queria que você agora pudesse se sentir à vontade aí no centro de sua sala. Alguns podem voltar a comer essas ervas amargas junto com o pão. Outros podem comer um pouco desse pão e beber um pouco desse suco. E eu quero brindar isso aqui a você. Quero pedir licença para poder tomar aqui, diante de você. Este símbolo aqui, ele não ocupa na narrativa bíblica um espaço de destaque na noite do Êxodo. Eles não tomaram esse suco da vide. Acho que por razões de logística. Mas o sangue estava representado na carne do cordeiro, naquela carne que tinha sido digerida. Lógico que a carne fora feita a sangria antes e o sangue for utilizado para colocar nos umbrais, mas você consegue perceber que o sangue tem um papel de destaque naquela noite. O sangue foi colocado nos umbrais da porta e amanhã você não pode perder a transmissão, porque amanhã nós vamos focar um pouco nesse sangue. Há uma surpresa para você amanhã, por favor, fique atento. Mas quando Jesus ele absorve parte dessa simbologia e apresenta a igreja, a era cristã e a igreja cristã, ele apresenta o cálice do suco como sendo o seu sangue. Ele diz, esse é o meu sangue, bebei dele. E ele disse naquele discurso difícil de se ouvir, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, estes vão poder herdar o reino dos céus e vão ter a salvação. Estes símbolos que nós temos aqui na noite de hoje representam aquilo que Deus quer que você experimente na sua relação com Ele. Toda a esperança que nós temos de vida eterna se fundamenta no Cordeiro. A esperança de sua família estar estruturada e de ver os problemas sendo dissolvidos se dá em torno do Cordeiro. Eu costumo dizer que uma crise familiar, ela não deveria persistir mais do que o tempo entre um culto e outro. Porque quando nós erguemos o altar do Senhor em nossa casa, reunimos os nossos filhos, nos assentamos com o nosso cônjuge para invocar o nome do Senhor em torno do Cordeiro, que tipo de disputa pode haver num momento como esse? Que tipo de intriga pode haver num momento como esse? O problema é que muitas vezes nós pulamos
estes momentos de comunhão em torno do Cordeiro. E os problemas acabam se avolumando a ponto de a gente achar que eles já não conseguem mais ser resolvidos. E os nossos temperamentos, as nossas manias, os nossos cacuetes, a questão é que uma vida cristã se fundamenta em torno da figura de Cristo. Essa é a grande mensagem que Deus tem para mim e para você numa noite de Páscoa. Foi assim que Ele instalou o plano da salvação ainda no Éden. Foi assim que Ele fez Adão e Eva olharem para o futuro, mesmo com a culpa, por perceberem todas as mudanças, consequências dos seus erros. Mas Deus disse assim, há esperança, porque há esperança porque o Cordeiro foi morto. O Cordeiro, desde a fundação do mundo que foi morto, é nele que a igreja deve apoiar os seus esforços, é nele que a igreja deve se apoiar nesses momentos de crise. Sabe, naquela noite no Êxodo, o povo também estava num tipo de quarentena. Eles estavam trancados pelo lado de dentro. Havia sido dada uma instrução, não saia de casa. Fique em casa, é o que eles estão dizendo por aí, não é? Você percebe? Naquela noite, um anjo passaria pela terra do Egito. E o único jeito de você encontrar a salvação, quando este anjo passasse por cima, e por isso é o Passover, ele está passando por cima. Essa é a expressão, esse é o significado da Páscoa, o anjo passando por cima. O anjo que leu o sinal, leu o selo na porta, manifestação de fé, no sangue do Cordeiro, este anjo ignora a sua tarefa mortal, passando pela casa dos hebreus, indo até a terra do Egito, onde eles não tinham cobertura nenhuma. É no sangue do Cordeiro, é na carne do Cordeiro, é em torno do Cordeiro que se fundamenta toda a nossa esperança. Meu irmão, meu amigo, independente de onde você está, inclusive eu agora me arrisco a falar para pessoas que não estão ao vivo conosco, quem sabe entraram em contato com este vídeo, não tem diante de si as ervas amargas ou o pão sem fermento, nem tampouco o suco de uva. Se apenas está ouvindo isso, eu quero dizer a você, ao vivo, para os que estão comigo aqui agora, minha igreja querida, e também para aqueles que um dia vão entrar em contato com essa mensagem, toda a sua esperança se fundamenta na pessoa de Cristo, é em torno do Cordeiro. Foi por isso que Jesus, sabendo que morreria dali a alguns instantes, ele chamou para junto de si os seus discípulos. Ele sabia o que o mundo iria fazer com eles. Ele sabia os riscos que eles correriam. E, inclusive, meu irmão, Jesus Cristo naquela noite, ele conseguiu, inclusive, encontrar espaço do seu lado para o seu traidor. Sabe por quê? Porque em torno do Cordeiro, você não reivindica seus direitos. Em torno do Cordeiro, você não foca nas injustiças, você não foca nas maldades, você não foca nas ofensas. Em torno do Cordeiro, você inclusive consegue conviver com um inimigo, que você ainda pode chamar de amigo, deixando que ele lhe beije na face enquanto lhe apunhala pelas costas. Que coisa incrível é esse Jesus. Ele traz para junto de si, na noite do cenáculo, ele traz para junto de si o seu povo, a sua igreja ali representada. E o cristianismo parte daquele momento para uma missão, uma obra incrível. As horas seguintes seriam extremamente difíceis para ele, coisas que nós vamos considerar ao longo desse final de semana. Mas você e sua família, você precisa entender que toda a esperança de salvação se fundamenta em torno de Cristo, o teu Salvador, o teu amigo, o teu Redentor. Eu espero que o que o seu corpo está fazendo com os símbolos que você acabou de digerir, as ervas, o pão, o suco, agora o seu corpo está agindo e vocês serão um só daqui a alguns instantes nesse processo digestivo. O pão, o suco, as ervas vão compor tuas células, vão correr por todo o teu organismo, vão circular por todo o seu corpo. O que está acontecendo com estes alimentos agora é o que Cristo deseja que aconteça com sua alma, no seu coração. Cristo quer tomar conta e circular em sua consciência, em sua mente, em sua vontade, nos seus impulsos. Ele quer fazer parte de quem é você, a ponto de ele poder te ajudar a fazer boas escolhas, a superar seus traumas e deixar aquela vida amarga para trás e para o passado. É esse Jesus que faz você olhar para o futuro com esperança, dizendo, eu tenho um lugar para você. O seu cativeiro, a sua escravidão acabou. Você ainda não pisou na terra prometida. Há um percurso até lá, há uma caminhada até lá,
mas hoje eu quebrei os grilhões da escravidão, porque você me tem como seu Salvador. Eu quero ser um com você. Você quer ser um com Cristo? Através do seu sangue, há perdão, há graça. É sobre isso que nós vamos ouvir agora. Nós vamos ouvir uma canção belíssima, que fala exatamente desse plano da salvação que foi estabelecido no Éden. Essa canção fala que um anjo não poderia resolver o nosso problema. Essa canção fala de que Deus permitiu inclusive a morte, porque o ser humano não poderia viver eternamente em pecado. Deveria ser interrompida essa existência de sofrimento. Essa canção fala de peles de cordeiro que foram providas lá atrás, mas de roupas de justiça que nos serão providas ali na frente. Essa canção fala do passado remoto e fala de um futuro que eu creio não está tão distante. Que você se inspire com esta canção e depois dela nós vamos orar juntos. Que Deus nos abençoe. Você se escondeu, pude ver o medo em teu coração e a vergonha do pecado que o fazia chorar, embargando a voz, tentando se explicar. Matei uma roupa lhe fiz, pois sua condição imprópria não querendo ver um eterno sofrer. A morte foi a bênção que lhe dei. Chorei ao ver você envelhecer, mas havia algo novo a dizer. Meu filho tomaria o seu lugar, daria a própria vida pra salvar. E agora tão somente você deve aceitar o plano que outrora formulei. E para cada erro cometido então, meu perdão e graça estenderei. E quando pra você eu olhar, peles de cordeiros não mais verei, mas sim roupas brancas de justiça, que em sangue eu lavei. Um anjo do céu não poderia resolver, pois o erro é grave, mortal. Alguém tinha o seu pecado remir. Nessa hora, meu filho, sim,
e todo poder morreu na cruz que era sua, e imenso amor ali ofereceu. E agora tão somente você deve aceitar. Claro que sacrifício todo é teu, e estarei com você até o fim chegar. Em todos os momentos de tristeza e dor, quando pra você eu olhar, não verei mais medo em seu coração. Eu sou o filho transformado por sangue, graça e perdão. Verei o meu filho transformado por sangue, graça e perdão. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor escolheu pagar em seu próprio corpo o preço de nossa maldade, de nosso pecado. Te agradecemos porque através das Escrituras nós aprendemos lições preciosas, onde percebemos o desenvolvimento do teu plano de salvação, que atinge a todos nós, um plano que foi estabelecido no Éden e que ao longo dos séculos e das eras tem sido preservado por uma mão invisível que conduz todas as coisas. Te louvamos porque na plenitude do tempo veio teu Filho, cumprindo todos os símbolos para o qual apontavam os sistemas, as festas, as celebrações do antigo Israel. Nós te louvamos porque ele, em seu corpo no madeiro, levou os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, possamos viver para a justiça. Senhor Deus, queremos ser um com teu Filho. Queremos de uma vez por todas recebê-lo como nosso Salvador pessoal. Queremos comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus para que possamos ver o reino dos céus. Por isso, nesse final de semana de Páscoa, com nossa família, mas também de forma muito individual, de forma muito pessoal, pedimos que o Senhor se revele a nós. Que este final de semana possa produzir em nós uma experiência extraordinária com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te louvamos, Pai, porque nos deste o céu inteiro na pessoa de teu Filho. E pedimos que este Jesus dê sentido a cada um dos nossos dias, que a gente tenha uma comunhão com Ele de tal forma que a gente não se arrisque a viver longe dEle. Dá-nos uma noite com a Tua paz, na presença dos Teus anjos, e nos reúne de novo amanhã na nossa transmissão, para que a gente possa compreender outros elementos importantes nesse processo de salvação. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Antes de você sair, antes de nós encerrarmos essa transmissão, eu aqui pude perceber dezenas e dezenas, já passando das centenas de mensagens e fotos que eu recebi no meu próprio celular. Você pode ainda me fazer um favor? Você quer mandar uma foto, não apenas do cenário, como alguns mandaram, da mesa posta, pronta, mas você poderia bater uma selfie assim com sua família no fundo, ou apenas uma foto sua, se você estiver sozinho, manda pra gente, a gente pode fazer alguma coisa com essas imagens, ou quem sabe alguma surpresa, alguma coisa interessante. É um arquivo especial que a gente pode ter aqui, faça isso de maneira
muito simpática, peça para que as pessoas sorriem. Eu acho que é muito interessante a gente poder fazer essa interação. Amanhã a gente volta às 11 horas da manhã. Que você tenha uma boa noite, tenha um bom descanso. Entraremos ao vivo a partir das 11 horas. Que Deus nos abençoe a todos.